Agora, irmãos, vamos para a palavra de Deus e eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Estamos nessa saga, nesta incursão neste maravilhoso evangelho. Esta é a nossa 49ª mensagem e hoje vai ser a última mensagem para esse momento, porque eu vou dar uma parada e vou fazer uma série natalina. E aí eu vou parar em Marcos, a gente vai voltar provavelmente só para a época da Páscoa. Mas isso aí depois eu vou decidir. Então chegamos em Marcos capítulo 15, estamos vendo o servo sofredor, estamos vendo quem é Jesus, já temos percorrido no Evangelho de Marcos a revelação da identidade de Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem poder para curar, para libertar, sobretudo para perdoar pecados, aquele que foi odiado pelos religiosos de Israel, aquele que foi seguido por multidões, aquele que foi humilhado e agora tem sido especificamente humilhado rumo à cruz. O título da nossa mensagem hoje, na realidade, é uma sequência do mesmo título que essa será a terceira mensagem, chamada A Humilhação da Cruz. Na mensagem 1 da humilhação da cruz, vimos o julgamento do Sinédrio e tudo o que envolveu o Sinédrio em relação a este aspecto e como Jesus Cristo foi humilhado. Também nesse mesmo contexto, ali se concretiza a traição de Judas, que traz Jesus com um beijo. E finalmente todos o abandonam no jardim do Getsemane. Na segunda mensagem sobre a humilhação da cruz, vimos a negação de Pedro. Neste pequeno recorte, nesta hora, vimos as 3 vezes que Pedro negou Jesus e as implicações em relação a isso, e vimos que na humilhação da cruz, Jesus também foi negado por aquele que estava mais próximo dele. Hoje queremos concluir sobre a humilhação da cruz, parte 3, falando sobre o julgamento de Roma, o julgamento perante Pôncio Pilatos. E eu queria que você lesse comigo alguns textos específicos, depois eu quero voltar ao fluxo do texto, e peço a Deus que você, com atenção, na expectativa que Deus fale ao seu coração, sobre a humilhação da cruz diante do Império Romano. Marcos capítulo 15, versículo 2, diz assim: E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. Versículo 9, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Agora no versículo 12, e Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que queres, pois, que faça aquele a quem chamais rei dos judeus? Agora verso 18, capítulo 15, verso 18, e começaram a saudá-lo dizendo: Salve, rei dos judeus! E finalmente, irmãos, versículo 26, verso 26 diz: E por cima dele estava escrito a sua acusação: O rei dos judeus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, ajuda-nos diante da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Que ninguém esteja aqui esta noite a querer me ouvir, mas ouvir a Tua palavra. Que aprove ao Senhor ser por esse instrumento de barro tão fraco, tão limitado e indigno se não fosse Jesus. Então suplicamos, ó Deus, que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos iluminar, trazendo edificação à Tua igreja e salvação daqueles que ainda não têm Jesus como Rei e Salvador.
É assim que nós oramos, totalmente confiados no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Tá tudo certo? Daniel ouviu os áudios? Tá tudo ok? Tá tudo certo, graças a Deus. Não sei se os irmãos perceberam, mas nesses 5 versículos que eu acabei de ler, se repete uma frase, que na realidade é um título. O título de Jesus sendo o Rei dos Judeus. Em momentos aqui, esse título é uma pergunta, diante de uma situação de diálogo hostil. Outro momento, essa pergunta está dentro de um contexto mais de sarcasmo ou de cinismo. Por fim, esta pergunta, ela se escancara diante de todos e conforme outro evangelho, em 3 idiomas diferentes. Jesus Cristo é o Rei dos Judeus. Mas o que é que está acontecendo, irmãos? Porque o capítulo 15 de Marcos nos narra o último momento de Jesus indo para o Gólgota, indo para aquele horto chamado Caveira. Nesse momento, Jesus foi sentenciado à morte como um malfeitor, como um blasfemador da lei de Moisés, como aquele que se insurgiu contra o Império Romano. Jesus está totalmente abandonado. E é nesse momento que ele está com o cálice do seu Pai. A sua mão não treme, pois ele há de beber todo este cálice naquela cruz, em amor a mim e a vocês, em amor aos pecadores. E aqui, irmãos, na humilhação da cruz, que Jesus vai ser sentenciado pelo Império Romano, o império que, por assim dizer, dominava o mundo antigo naquela época e que fazia vassalo o povo judeu. É nesse contexto que o Rei dos Judeus será agora completamente rejeitado por sua nação, mas pela providência divina, pelo grande amor que Deus nos amou, é por causa dessa rejeição que estava escrita e determinada, nós podemos ter vida em seu nome. Então eu gostaria de dividir esse texto, eu não sei até aonde vamos, eu pretendia ir até o versículo 26, mas eu não sei se podemos chegar até lá, mas eu quero dividir esse momento aqui em cenas, em atos, em momentos aonde esta humilhação vai progredindo até Jesus ser levantado no madeiro e exposto a todos, o Rei dos Judeus. Nesta noite, irmãos, você pode ser como a multidão, você pode ser como o Sinédrio, que fez questão de matar o Rei dos Judeus. Ou talvez essa noite, talvez você não queria a morte de Jesus, mas você tem sido alguém reticente, alguém que está vacilante, assim como Pilatos, que de forma covarde, me permita usar um termo um tanto quanto forte, mas de forma covarde, não assumiu a sua posição, entendendo ele que aquele homem em sua frente era um justo e que nada havia feito. Ou nesta noite, irmãos, você pode ser alguém que está tomando a sua cruz, mesmo que constrangido, mesmo como que alguém ainda precisando muito, e sempre precisamos da graça de Deus, mas como uma personagem que aparece aqui chamado Simão o Cirineu, ajudou Jesus a levar a sua cruz. Nesta noite você tem que se posicionar.
Você não pode ficar isento destas classificações do texto. E eu espero que nesta noite você saia daqui tendo plena convicção que Jesus é o seu Rei, Jesus é o seu Senhor, e que Ele manda na sua vida, e que Ele é entronizado em seu coração. Amém? Amém. Então vamos aos Atos. O primeiro deles, diante de Pôncio Pilatos, do verso 1 ao verso 15, o julgamento perante o Império Romano, conduzido por um governador chamado Pilatos, um procurador chamado Pilatos, e diante da sedição de uma turba ensandecida, alegando que Jesus era um rebelde. Perceba comigo, irmãos, do verso 1 ao verso 5, que logo ao amanhecer, versículo 1 do capítulo 15, atenção, logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas acusações testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava com Jesus. Esse primeiro ato, dentro deste bloco maior, do verso 1 ao verso 15, irmãos, mostra que agora a conspiração maligna dos judeus ganha uma outra página. Vocês devem lembrar que Jesus foi preso entre quinta a sexta-feira, no jardim do Getsêmani. Lá ele foi levado para a casa do sumo sacerdote e lá o conchavo se concretizou. Falsas testemunhas se levantaram e finalmente Jesus disse em alto e claro som: Eu sou o Filho de Deus. E você verá o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu. A Bíblia diz, um texto que a gente já estudou, que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes como sinal de indignação, de abominação. E ele disse: para que mais precisamos de testemunhas? O homem é um blasfemador. Nesse momento eles pegam Jesus e agora está ao romper do dia da sexta-feira, amanheceu o dia, e Jesus é levado diante da autoridade máxima do Império Romano na Judeia. Era este homem histórico. Os irmãos podem depois fazer uma pesquisa sobre esta personagem chamada Pôncio Pilatos. Existe bastante literatura histórica, arqueológica sobre este nome. Arqueológica nem tanto, mas histórica sim. E agora, irmãos, ele é levado à autoridade do Império Romano ali. É interessante, irmãos, que alguns historiadores relatam que Pilatos era um homem um tanto quanto controverso. Não vou entrar em muitas questões acerca da suposta biografia de Pilatos, mas o fato é que a história diz que do ano 26 ao ano 36 da era cristã, ele governou a Judéia. E lá ele conseguiu debelar, apaziguar, muitas vezes, os judeus que muitas vezes entravam em rebelião, não contra o Império Romano, mas sobre suas várias questões. Algumas vezes, sim, até mesmo contra o Império Romano. O fato é, irmãos, que este homem comandava um grande exército. Este homem tinha um grande poder na mão. E era ele que tinha, por assim dizer, entre aspas, a caneta do Império Romano naquela condição. Ele era uma combinação de líder militar, como também um líder administrativo e até mesmo
judiciário. É como que alguém exercesse várias funções, sendo ele uma só pessoa. Algo que não acontece em uma democracia, não é? Qualquer semelhança não é coincidência. Mas aqui era o fato estabelecido. Aqui havia um império sendo um império subjugando uma nação. E nesse sentido, irmãos, este homem era um homem muito poderoso. É interessante, irmãos, que estudarmos sobre Pôncio Pilatos e, sobretudo, nos evangelhos, claro, principalmente a principal fonte, a Bíblia diz que nesse momento, ele teve um diálogo maior com Jesus. Marcos não revela. Se você quiser ver esse texto, você pode ir para João, capítulo 18. E a Bíblia diz, atenção, que inclusive a esposa de Pôncio Pilatos chega para ele e diz: não se envolva com a questão deste homem, deste justo, porque esta noite eu tive um sonho com ele. É algo muito significativo. Uma mulher, poderia até afirmar, uma pagã, a esposa de Pôncio Pilatos, como que pedindo ao procurador, ao governador, que ele não entrasse nessa questão. Mas por que o Sinédrio levou até Pilatos? Eles estavam com medo da multidão, irmãos. Vocês devem lembrar que aqui era a Páscoa, e no capítulo 14, verso 1 e 2, a cidade estava cheia de pessoas. Também alguns estudiosos dizem que neste momento o Sinédrio, atenção, isso acho que é uma informação importante para a nossa construção e de entendimento. O Sinédrio não tinha poder de execução. Vocês lembram que na lei de Moisés havia alguns crimes, alguns pecados que deveriam ser punidos com morte? Vocês lembram disso? Inclusive apedrejamento. Alguns historiadores afirmam que o Sinédrio não tinha mais esta prerrogativa, porque o Império Romano impediu. Mas aí você pode dizer: mas pastor, não tem um momento que Pilatos não diz assim: julgai vós também? Aí os estudiosos acreditam que foi uma covardia de Pilatos. Vendo que Jesus era um homem justo, ele poderia fazer naquele momento uma concessão. Quero apenas fechar esse parêntese, como sendo aqui uma informação que acredito que poderia ser importante para a nossa construção. Mas o fato, irmãos, é que eles levaram até Pilatos, e o texto diz que eles, apesar de o acusarem por muitas coisas, a principal acusação aqui é uma só: que Jesus se diz ser o rei dos judeus. E por que esta acusação ela é importante aqui? Porque naquele momento, irmãos, só havia um déspota, só havia um imperador, que era César. E a Judéia, Israel, não poderia ter nenhum rei. Tinha Herodes lá, da linhagem herodiana, mas era um fantoche na mão do Império Romano para apaziguar a multidão. O fato é, irmãos, que agora Jesus é acusado como um rebelde, como alguém que levanta motim, sedição contra o Império Romano. O fato é que nesse momento, Pilatos pergunta a principal acusação, veja versículo 2. Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Este diálogo é um pouco mais longo no Evangelho de João. Hoje nós não vamos querer fazer uma construção de todo esse diálogo. Aqui Marcos se restringe apenas para este momento, mas é muito bonito o diálogo que Jesus tem com Pilatos, muito significante, mas aqui Jesus diz apenas: tu o dizes.
tu o dizes. É como se ele estivesse dizendo, é você que está afirmando isso. Em nenhum momento eu falei sobre isso. Mas o fato é que ele diz a Pilatos que de fato ele é. Leia o Evangelho de João. Inclusive ele diz que veio para isso mesmo, para dar testemunho, inclusive, da verdade. Esta acusação então perdura. Como lemos o versículo 9, como lemos o versículo 12, como lemos o versículo 18 e o 26. A acusação ela é uma só. Tu és o rei dos judeus? A resposta é clara, irmãos. Inclusive, essa resposta, ela foi dada diante de Jerusalém, quando Jesus entrou há uma semana atrás, no jumentinho, sendo a resposta de uma profecia, sendo o cumprimento de uma profecia. Quando Jerusalém aclamou Jesus, dizendo assim, Hosana, Hosana, salve o Rei dos Reis. Eles estavam aclamando Jesus como o Messias, irmãos, para se cumprir a profecia como nós já vimos. Segundo o relato de Marcos, ele continua agora calado, como a ovelha muda de Isaías 53. Jesus se cala pela acusação de rei dos judeus, mas certamente houve algumas outras acusações, como Lucas 23, 2 diz, inclusive diz que foram 3 acusações: perverter a nação, proibir pagar imposto a César e, obviamente, se decretar o rei dos judeus. Depois os irmãos podem ler Lucas 23, versículo 2. Começa-se o interrogatório. Jesus, segundo o relato de Marcos, está calado como a ovelha, e veja no versículo 5, irmãos, como a ovelha muda, e veja no versículo 5 que Pilatos se maravilha. Ele fica admirado porque aquele momento era um momento onde o Império Romano rogava para si um direito humanitário de todos se defenderem. Segundo dizem, o Império Romano já tinha uma legislação muito bem elaborada sobre o direito pessoal de alguém se defender diante da autoridade constituída. Por isso que Jesus se admira, por isso que ele pergunta, você não vai dizer nada, você não vai falar nada para si mesmo, para a sua autodefesa. Ele não iria dizer nada, irmãos, porque Jesus, como um servo obediente, está prestes para tomar o cálice da ira de Deus. Ele não vai dizer nada, porque agora o que ele vai dizer são palavras de perdão, palavras de salvação. Ele vai testificar sobre a verdade e não sobre si, para poder sair dessa situação. Segundo estudiosos, a palavra, o verbo admirar aqui, traz a ideia de alguém chocado, alguém totalmente espantado, porque Jesus tinha o direito de se defender, mas ele assim não o fez. Atenção ao versículo 5 e 6, porque o Evangelho de Marcos não relata que Jesus foi levado a Herodes, mas eu quero ler agora o versículo 6. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, porque eles, um preso qualquer que eles pedissem. Entre o versículo 5 e o versículo 6, existe a narrativa de que Pilatos, de forma perspicaz, sabendo que Jesus é galileu, e que ele poderia então jogar esta demanda para Herodes, ele diz, olha, vai para Herodes. E o texto diz, não aqui em Marcos, que o Sinédrio leva Jesus para Herodes, e depois Herodes manda de volta para Pilatos. E aqui Marcos não relata, mas faz parte desta humilhação.
O fato é, irmãos, que após o versículo 6, Pilatos, após ele retornar de Herodes, o texto aqui não diz, mas depois os irmãos podem ler Lucas e Mateus. O fato é que agora Jesus volta para Pilatos e Pilatos lembra de um costume, que na época da Páscoa eles poderiam soltar um preso. Abro aspas para um comentarista aqui. Esta era uma forma de conciliar o povo oprimido, uma espécie de anistia para um preso escolhido pelo povo. Aliás, fontes antigas dizem que esta era uma demonstração de boa vontade do Império Romano para com os seus vassalos. Fecho aqui aspas para esse comentarista. O texto bíblico diz que havia entre os custodiados, os prisioneiros, um homem chamado Barrabás. Barrabás é muito conhecido, não é? Interessante que a palavra Barrabás significa, é filho do pai. Barrabás, filho do pai. Talvez alguém na infância muito querido, talvez alguém que foi esperado pelo ventre materno e também pelo colo paterno, e recebeu o nome de filhinho do papai, por assim dizer, Barrabás. Mas, quando adulto, este homem se tornou um grande malfeitor, conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz, irmãos, que ele era mau, ele era um rebelde, ele era um assassino. O texto vai mencionar Barrabás como alguém que deveria ter sido, melhor dizendo, condenado. Veja comigo, irmãos, versículo 8, melhor dizendo, versículo 7. Havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte, um assassinato. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fosse como sempre lhes tinha feito. Pilatos lhe respondeu, dizendo, queres que eu vos solte o rei dos judeus? Versículo 10, porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. É interessante, irmãos, o quanto este homem chamado Pilatos era uma pessoa contraditória. E há momentos na narrativa que nós podemos até entender que ele teve uma certa empatia com Jesus, trazendo como que um senso de justiça para alguém que estava claramente sendo injustiçado. Esta é a resposta do povo. Veja, irmãos, versículo 11. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás, e Pilatos respondendo lhes disse outra vez, que queres, pois, que faça daqueles a quem chamais rei dos judeus? E eles tomaram a clamar, crucifica-o! E esta era a sentença, esta era a maldita sentença de alguém que havia cometido crimes que deveriam ser pagos pela pena capital. Não a decapitação, porque o Império Romano também decapitava os seus condenados, mas a decapitação era uma sentença mais branda, por assim dizer. Não tanto dolorosa, porque era imediata, mas a crucificação era para o pior dos piores, porque a crucificação ela era humilhante, além de ser agonizante, além de ser extenuante. Então o Sinédrio clama a pior das penas, crucificação. Obviamente, irmãos, estava escrito, Jesus haveria de ser pendurado no madeiro. Ele deveria ser levantado para que pudesse atrair muitos para si. E naquele horroroso cenário,
de trevas, Jesus haveria de ser exposto, crucificado. Versículo 14, irmãos, o texto diz: que mal ele fez? Veja Pilatos como que argumentando. Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais alto, dizendo: crucifica-o. Vocês percebem a intensidade? Vocês conseguem entrar neste cenário do Filho de Deus já humilhado desde o Getsêmani, mas agora diante da autoridade máxima na região do Império Romano. E este gentil, este pagão, é ele que de certa forma está intercedendo, dizendo: que mal fez este homem. O fato é, irmãos, que ainda no versículo 15, Pilatos querendo satisfazer a multidão, veja que esse texto será muito importante para a nossa reflexão hoje. Pilatos querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Algumas coisas a considerar aqui. A primeira delas, irmãos, é que apesar da deferência de Pilatos, ele estava com medo da multidão. Apesar de uma sensibilidade de justiça, de uma consciência até sensível, o texto diz claramente que ele teve medo da multidão. E Pilatos foi contra o seu senso de justiça. Pilatos foi contra a sua consciência. Deixa eu lhe dizer, meus irmãos, triste é aquele que vai contra a sua própria consciência. Segundo a história, Martinho Lutero, diante dos inquiridores da Igreja Católica, quando lhes perguntaram o que ele estava pregando sobre que ele era contra as indulgências, segundo historiadores, Martinho Lutero disse: sim, eu sou, porque eu não posso ir contra a minha própria consciência. Cuidado quando você tem medo da multidão e você vai contra a sua própria consciência. Essa é a pior forma de cinismo, a pior forma de hipocrisia. Querer satisfazer a multidão, em detrimento, em prejuízo ao próprio Jesus. Meus irmãos, quem é Jesus aqui? Está notório, irmãos, que Jesus é aquele a quem ele já havia se declarado ser: o Messias, o justo, o Rei dos judeus. Jesus era aquele que deveria ser ovacionado pelas autoridades judaicas, porém, para se cumprir as Escrituras, Jesus então foi rejeitado pelos seus. E agora Jesus é aquele que está sendo injustamente condenado à morte, e morte de cruz. Ele está prestes a receber agora um açoite romano. Ele está prestes agora a ele mesmo levar a sua própria lenha, o seu próprio lenho ao horto. E durante a sua caminhada, ser vituperado, ser humilhado e até mesmo escarnecido. E é isso que acontece, irmãos, a partir do versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus para o entregar à crucificação. Deixa eu dizer alguma coisa aqui sobre os açoites. Existe
um material consideravelmente lúcido e até seguro para pesquisarmos sobre o açoite romano na época de Jesus. Mas eu quero dizer aos irmãos, atenção, que Mateus, Marcos, Lucas e João, se você fizer uma pesquisa só dos evangelhos, eles não relatam como foi esse açoite. Só diz que ele foi açoitado. É porque no nosso imaginário ficam os filmes, não é? E aqui eu não estou dizendo que não foi daquele jeito. Eu só quero que vocês entendam que a Bíblia, a palavra de Deus, não descreve o açoite. Só diz que ele foi entregue a ser açoitado para posteriormente levar a sua própria cruz. Então, diante desse fato, eu queria então seguir com a humilhação da cruz, só dizendo que ele foi açoitado. E certamente de forma muito violenta. Mas fica a critério dos irmãos depois a procurarem sobre o açoite romano. O fato, irmãos, é que agora, diante do Império Romano, existe um recorte maior desta humilhação. Atenção ao verso 16. Atenção ao verso 16. A Bíblia diz que os soldados levaram para dentro da sala, para uma sala de audiência, chamado petróleo. Chamado... Porque na minha Bíblia não tem. Me ajude alguém que tem a atualizada. Pretório. Local da audiência onde a guarda pretoriana ficava. A minha só diz numa sala de audiência da corte. Versículo 17, o texto diz que esses homens então vestiram Jesus de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus, e feriam na sua cabeça com uma cana, com um pedaço de cano, talvez de bambu, e cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam, e havendo-o escarnecido, despiram a púrpura, e vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificar. Esta cena ainda é mais humilhante. O santo de Deus, diante destes pagãos, naquele pretório, naquela sala de audiência, vestido com uma cor violeta. A cor púrpura aqui, irmãos, é uma cor de violeta, mais ou menos, e conforme diz os historiadores e o próprio texto, era a cor da realeza do Império Romano. O texto vai dizer, irmãos, que além dele estar vestido assim como que uma encenação, o texto diz que eles teceram uma coroa de espinhos. Ele não é rei, não é? Então ele vai receber uma coroa de espinhos. E um rei precisa de um cetro. E pegaram então um objeto como que um cano, como que uma vara, e meteram na cabeça dele e depois colocaram na mão direita dele, para que o rei tivesse não somente a capa, mas também tivesse a coroa e o cetro. E começaram a dizer: salve o rei dos judeus. Que escárnio! Na humilhação da cruz, Jesus tinha que passar, irmãos, pela mão dos gentios, pela mão dos pecadores. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Rei dos Reis. Amém? Mas aqui, neste cenário, era um cenário de escárnio. E eles curvaram-se, se ajoelharam, escarnecendo o verdadeiro Rei dos judeus. O último cenário, irmãos, da humilhação da cruz,
é um homem chamado Simão, o Cirineu. Atenção ao versículo 21. A Bíblia diz que então constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levando ao lugar chamado Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber com que cada um levaria. E era a hora terceira, 9h da manhã, e ali o crucificaram. Por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. Findando a humilhação da cruz, aparece no cenário um homem chamado Simão. Simão o Cirineu, da cidade de Cirene, hoje na África, no norte da África, atual Líbia. Certamente, acredito eu, que este homem era um prosélito, ou de fato um judeu da diáspora. Havia muitos judeus espalhados no Império Romano. O fato é que este homem de Cirene estava em Jerusalém, acredito que por ocasião da Páscoa. O texto diz que ele vinha do campo. Estudiosos acreditam que esse momento que ele vinha do campo era que ele vinha com compras, talvez suprimentos para a longa jornada de peregrinação, ou retorno, ou ainda continuando em Jerusalém para a Páscoa. O texto não diz. O fato é que aquele transeunte passava por ali. E os soldados romanos agora pegaram aquele homem e o constrangeram para levar a cruz. O Evangelho de Marcos é sucinto e parece que Jesus não levou nada à sua cruz, mas se você ler o Evangelho de João, o texto vai dizer que Jesus leva a sua cruz até o Gólgota. Então, com esta informação cruzada, eu posso concluir que Jesus andou um bom pedaço com o seu madeiro nos ombros. Mas não sabemos ao certo, inclusive estudiosos debatem acerca de onde seria este Gólgota, mas não muito distante, no máximo talvez 2 quilômetros da onde era a fortaleza Antônia, onde ficava o pretório. Jesus então percorreu um pedaço com o madeiro, com o lenho nas costas, mas o texto diz que nesta ocasião, certamente cansado, não como um fracote, mas como um homem de dores, experimentados no sofrimento, exausto do açoite, do escárnio, da noite sem dormir, da quinta para sexta, agora já são as 9h da manhã. Jesus precisa de ajuda. Parece um paradoxo. O rei dos judeus, o rei dos reis, precisa de uma mãozinha. E a Bíblia diz que este homem chamado Simão, nome comum, sobretudo para judeus, ele foi constrangido a levar a cruz de Jesus. A palavra constrangido, aparece outras vezes na Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo usa esta mesma palavra quando ele diz que o amor de Jesus nos constrange. Mas aqui não é alguém assim meio que envergonhado, estou meio constrangido com o amor de Jesus. Não. A palavra constranger aqui significa que ele foi cercado por todos os lados. Essa é a ideia da palavra constranger. Certo?
E este homem foi constrangido, este homem foi cercado por todos os lados. Ele só tinha uma opção, que de fato era ajudar Jesus a levar a sua cruz. Estudiosos acreditam que este homem pode ser uma personagem da igreja primitiva. Em Atos capítulo 13 aparece um Simão de Cirene. E em Romanos capítulo 16 a Bíblia diz de dois irmãos chamados Rufo e Alexandre. Não temos certeza, irmãos, mas eu gosto de pensar que este homem que foi constrangido pela cruz, este amor que nos cerca por todos os lados, ele se converteu a Jesus. Mas eu não posso afirmar isso. Indícios de que ele aparece, não sei se é o mesmo. Mas o fato é que este homem foi. Versículo 22, o texto diz: então levaram-no a um lugar do Gólgota. Certamente Simão o Cirineu estava ali, que se traduz a caveira. Ali já havia guardas do Império Romano e deram como um ópio para Jesus vinho com mirra. Dava-se para aqueles que estavam agonizando, para que eles ficassem dopados, para que eles ficassem anestesiados, drogados. Mas Jesus não bebeu, porque ele só tinha um cálice a beber naquela cruz. E esse cálice era o cálice do seu Pai, por amor a mim e a você. E o texto diz que então, havendo crucificado, veja o texto, irmãos, tiraram as suas vestes, o deixaram despido. Que vergonha! Estava ali o Filho de Deus no fogo da ira do seu Pai, nu em meu e em seu lugar. Que constrangimento, irmãos! Mas esta é a cena, é para nos deixar desconfortáveis mesmo. E ali ele estava vituperado, ele estava ali, ele foi levantado e agora ele estava atraindo para si a todos. Era 9 horas da manhã, veja versículo 25, era 9 horas da manhã. E eu termino no versículo 26, quando finalmente o texto diz que havia uma placa da sua acusação. Era comum para o Império Romano, segundo estudiosos, colocar a placa da acusação do sentenciado. E na placa dizia: o Rei dos Judeus. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que esta placa estava escrita, esta mesma frase, em latim, em hebraico e em grego. Por quê? 3 línguas numa placa só. Para dizer a todos que de fato ali era o Rei dos Judeus. Eu quero concluir, meus irmãos. Eu quero concluir a perguntar a você hoje. Para você, quem é Jesus? É só o coitadinho crucificado do filme de Mel Gibson? E por favor, escute, não tenho nada, tenho alguma coisa contra. É bem católico o filme, tem uma ênfase a Maria que a Bíblia não diz, mas enfim, eu gosto do filme como uma arte, como um filme. Mas talvez para muitos, Jesus é aquele de Mel Gibson, o coitadinho. Para outros, Jesus é um incômodo, sabia? É um incômodo, ele deveria morrer mesmo. E isso foi o que o Sinédrio queria. Este homem é um incômodo. Precisamos eliminá-lo, precisamos sentenciá-lo.
Mas Jesus é o Filho de Deus, o servo sofredor de Isaías 50, 53. Como diz Isaías 50, verso 6, feriram as minhas costas, a minha face, e os meus cabelos foram arrancados. Isaías 50, eu estou lendo o versículo 6. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 750 anos antes, profetizando a humilhação da cruz. Já no capítulo 53, Isaías diz que ele foi desprezado, ele foi rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado de fato nos sofrimentos, como alguém de que os homens esconderam o rosto. Ele foi desprezado, dele ninguém fez caso, porque ele foi ferido, ele foi oprimido de Deus, mas ele foi ferido e oprimido por causa das nossas transgressões, irmãos. Ou seja, pelos seus ferimentos, irmãos, fomos sarados. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Enquanto aquele horror da caveira estava se estampando, é lá que os corações têm paz. Não vamos ver hoje, mas é lá que o centurião disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. São nas trevas, irmãos, que a luz ilumina. Jesus está só. Agora ele vai ser pendurado. Não falaremos dos malfeitores à direita e à esquerda. Não é assunto para Marcos, ele não trata. Mateus e Lucas tratam isso. Aqui em Marcos, ele foi levantado como o rei dos judeus. Quem é Jesus para você? É um incômodo? Uma pessoa que atrapalha a sua... O pastor está atrapalhando a minha vida, Jesus. Arrependa-se do seu pecado. Quem é Jesus para você? É igual ao que era para Pilatos no versículo 12? Esta é a pergunta fundamental. Quem é Jesus? Ele é o rei, ele é o seu soberano? Mas não para Pilatos. Sim, ele tinha um senso de justiça, mas por medo dos homens, o texto sagrado diz, com medo dos homens, ele entregou Jesus a ser crucificado. Talvez hoje à noite você está aqui com medo dos homens e não confessa Jesus como o seu Salvador. Calado você fica. Quem é Jesus para você? Será que por causa do medo dos homens você não o confessa? O texto sagrado diz, irmãos, que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, o próprio Jesus, o Filho de Deus, vai confessá-lo diante do Pai que está no céu. Mas escute por favor. Quem nega Jesus, quem rejeita Jesus e quem não o confessa diante dos homens, a Bíblia diz que Jesus se envergonhará de você diante do Pai que está no céu. Se essas palavras não forem sérias, irmãos, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Quem é Jesus para você hoje? Jesus é aquele que lhe amou de tal modo que você agora está constrangido. Você está cercado por esse amor por todos os lados e agora você, pela graça dele, agora você o segue levando a cruz. Obviamente não de forma literal como Simão, o Cirineu, fez, mas como um convertido
que de fato você se identifica com o humilhado no madeiro, e que por causa de Jesus você é humilhado, você recebe afronta, e você se alegra, porque você foi digno de receber afrontas pelo nome de Jesus. Se esse amor lhe constrange ao ponto de você não abandoná-lo, não negá-lo, mas levar a sua cruz também, você é um discípulo de Jesus. Louvado seja Deus, irmãos, que esses homens soldados romanos encenaram no escárnio deles. Filipenses 2, versículos 6 e 7, que diz que ele, tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na humilhação da cruz desses homens, ainda haverá a exaltação do crucificado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só basta hoje você tomar uma decisão. Você não é neutro. Quem é Jesus para você na humilhação da cruz? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, por esse texto que nós já sabemos tanto, mas pelo menos para mim, o tanto que ele falou ao meu coração. Porque foi o teu filho sendo humilhado até o Gólgota, na mão do governador romano, que de forma covarde e simbólica lavou as suas mãos. Diante dos religiosos judeus, o sinédrio, que deveria ter reconhecido o Messias, preferiram escolher Barrabás, um assassino. Diante da humilhação dos soldados, o fazendo como rei, como que uma encenação, mas de fato o teu filho é o nosso Rei e Salvador, e que voltará, como cantamos ainda hoje. Que nesta noite, ó Deus e Pai, pelo nome de Jesus, o crucificado, ressurreto e que prometeu voltar, que está à tua destra, pelo poder do teu Espírito Santo, que nesta noite hoje saiam daqui só Simão Sirineus, que constrangidos pelo amor de Jesus, querem carregar a sua cruz. Me ajude, Senhor. Me ajude a carregar a cruz e me identificar com o meu Salvador e Rei Senhor. Que assim também seja com os meus irmãos. Se há esta noite, Pai, aqui pessoas que estão lutando com a sua própria consciência, sabendo quem é Jesus, mas por medo da multidão, tem dado as costas a Ele. Que nesta noite, ó Deus, haja arrependimento. Se nesta noite há irmãos meus que estão andando sem querer carregar a sua cruz, que ela seja o nosso estandarte até Ele voltar. A nossa bandeira. Ele, como o Senhor dos Exércitos, à frente
E a cruz sendo o nosso estandarte. Sendo humilhado pelo mundo, pelas filosofias, pelas ideologias, por Satanás que está ao nosso derredor e que usa os homens maus para estar contra o teu povo, a tua igreja. Senhor, nos ajude a carregar a cruz. E se necessário for, sofrer por causa dela. Se há hoje à noite em nosso meio que alguém que não tem ainda Jesus, até acha Jesus justo, coitado, morreu naquela cruz, que hoje o teu Santo Espírito possa trazer luz ao coração, dizer que Ele é Rei, que Ele é Senhor, e que Ele voltará, e que Ele merece a nossa total obediência, que hoje à noite haja arrependimento, para que haja perdão e transformação, para que essa pessoa também pegue a cruz e carregue para a glória de Jesus. Se há alguém em nosso meio que não tem ainda Cristo como Rei e Salvador, que hoje seja o dia da sua salvação. Pai, é assim que nós pedimos, confiados no nome de Jesus. Amém e amém.